E a sensação que eu tive ao analisar foi de estar imersa em um lago de lama e sair completamente limpo, ressurgir completamente um novo ser dentro de você mesmo. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Beatriz e esse é meu canal. Hoje o vídeo é para falar sobre o meu relato após 2 anos de ressonância harmônica. Se você ainda não conhece essa ferramenta, fica aqui até o final do vídeo que você vai entender. Mas se você já está buscando informações sobre essa ferramenta, também fique até o final do vídeo, porque você vai tirar todas as dúvidas e eu tenho certeza que você nunca ouviu um relato igual esse que eu vou fazer agora. E o professor Hélio Couto apareceu para mim mais ou menos uns 10 anos atrás. E como eu falo, o mestre só aparece quando você estiver pronta. Eu não conseguia entender absolutamente nada daquilo que ele falava. E nesse momento que eu encontrei ele pelo YouTube, eu estava passando por várias turbulências na minha vida. E depois de muitos anos estudando e me autodesenvolvendo, eu percebi que aqueles problemas que eu estava vivendo no momento não era por acaso, não era Deus me castigando, eram meus próprios pensamentos. Quando apareceu o conteúdo para mim do professor Hélio Couto, eu não entendi absolutamente nada. Então, se você de alguma maneira foi atraído para esse conteúdo do professor, tenha paciência com você. Vá assistindo, vá praticando aos pouquinhos e não tenha pressa, não se julgue, mas persista, tá? Se você ainda não entende o que o professor fala, é simplesmente pelo grau de consciência que você está no momento. E ao expandir essa consciência, naturalmente você vai entender rapidamente tudo aquilo que ele está explicando. No meu caso, é que eu era evangélica, eu tinha uma determinada religião, eu tinha muitas crenças e estava buscando ajuda. Quando eu me deparei com o professor Hélio Couto, aquele conteúdo ele não foi atrativo para mim no momento. Embora surgiu um pouquinho de desejo para mim entender, mas assim, sabe, a água e o óleo não se misturam. E não estava entrando em coerência, eu não estava entendendo absolutamente nada daquilo que ele falava. Então eu busquei outros mentores que tinham um grau de raciocínio que eles falavam de acordo com o que eu entendia, que era Tiago Brunet e outros parecidos. E eu sou muito grata a esses mentores porque me ajudou bastante para mim sair daquele momento que eu estava além do meu próprio esforço, das pessoas que estavam na igreja sempre me ajudando. Depois de muitos anos, continuei estudando, porque eu sempre fui apaixonada por espiritualidade. Depois eu conheci a lei da atração. Antes da lei da atração, na verdade, eu conheci a lei da consciência através de um mestre bem conhecido aqui na internet. E depois eu trago relato sobre ele, porque o foco agora é o professor. Então, eu fui descobrindo, então minha mente foi expandindo e eu fui estudando e buscando cada vez mais, porque quando a gente começa a estudar sobre a lei da atração, é natural que você busque entender por que ela funciona, porque algumas coisas dão certo e outras não, no seu processo de manifestação. E isso foi o que aconteceu comigo. Hoje eu trabalho justamente nessa área. Hoje eu fiz essa transição de carreira exatamente por isso, por unir a necessidade das pessoas e a minha paixão. E a minha mente foi expandindo até que a minha mãe, eu acredito que foi minha mãe que me indicou o professor Hélio Couto. Na verdade, ela já ouvia e ela falou: Bia, você gosta tanto desse assunto, eu acredito que você vai gostar desse aqui também. Gente, foi algo assim que se encaixou perfeitamente. Era o que eu estava precisando aprender e ouvir no momento. Então, o mestre só vai chegar quando você estiver pronto. Eu estava pronta para receber agora aquele conhecimento do professor com mais nitidez. Eu fiquei literalmente apaixonada, que eu acredito que aconteceu o mesmo com você. Já nessa introdução, eu quero deixar essa mensagem clara para você. Se você ainda não entende o conteúdo do professor, não desista, continue persistindo. Não estou conseguindo entender as palestras, às vezes fica chato, irritante. Vai buscar outros mentores que tenham a linguagem mais fácil, que você entenda melhor. A sua consciência não para de expandir, a não ser que você pare de estudar. Se você estuda, você acelera o processo. Todo mundo está passando por esse processo de expansão da consciência, mas algumas pessoas têm maior resistência, então, consequentemente, vai sofrer mais. Por esse professor ou por outros. Todos têm o mesmo intuito, tá bom? Mas eu vou focar agora na ressonância. Eu falei sobre a minha trajetória até aqui para você, não é exceção da regra, tá? Eu acredito que o despertar da consciência é um padrão, que ele se repete, todo mundo vai passar
pelos mesmos problemas praticamente. E comigo não foi diferente, então sinta-se acolhido, tenha calma com o seu despertar. Se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Pode deixar aqui os seus relatos, as suas dúvidas, que vai ser um prazer responder. Há 2 anos atrás, que foi em 2024, eu dei início à ressonância harmônica. Eu estava tão imersa no meu desenvolvimento espiritual, porque o que é que acontece? Todo mundo começa focado com a lei da atração. Eu quero manifestar, eu quero manifestar. Só que não tem como você parar, a não ser que você decida. Mas quanto mais você estuda, mais dúvidas você tem e mais mentores aparecem para você e mais você vai evoluindo e mais resultado você vai tendo. Ou seja, o crescimento é infinito, assim como o professor fala. E eu comecei a fazer a ressonância harmônica e eu amei o resultado, gente, logo no primeiro mês. Que ele fala que no primeiro mês muitas pessoas têm maior catarse, tem a queda em clientes, tudo começa a desandar. Ao invés de tudo começar a dar certo, tudo começa a desandar. Só que no meu caso foi o oposto. Assim que eu iniciei a ressonância harmônica, eu tive resultados inimagináveis, maravilhosos, externos e interno. Por que externos e internos? Porque o resultado do externo é aquilo que eu estou nutrindo dentro. Então, como eu já tinha crenças positivas, eu já tinha sempre fazendo reprogramação mental, já tinha feito o caminho das palestras e sempre estudando, tá? Aquilo que estava dentro de mim pequeno, com a ressonância harmônica, se expandiu. Mas é como o professor fala, é uma cebola que tem várias cascas. Então, por cima ali estava perfeito, mas por dentro ainda tinha muita coisa para limpar. Então, na primeira onda foi perfeito, muitas mudanças que a gente não percebe realmente, a gente só percebe quando se distancia um pouco daquela realidade antiga. Você vai vendo a mudança, gente, é muita catarse, de verdade. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo, mas assiste até o final, que o relato vai ser importante. Então, na primeira onda, que dura 3 meses, ele manda o áudio para você, você fala ali os pedidos que você quer, qual é o seu objetivo com a ressonância, com a ferramenta. Sinceramente, eu obtive os resultados. Mas depois vieram as catarses. Você começa a não se identificar mais com o seu padrão antigo, tá? Porque agora quem manda não é o ego, quem manda é a centelha. Quem manda não é os padrões antigos. Medo de perder, por exemplo, uma crença sobre trabalho. Eu quero trabalhar. Mas por baixo desse desejo, qual é a crença que tem aqui? De eu quero trabalhar. Que eu vou falar pra vocês nesse ponto também, que eu era viciada em trabalho e foi difícil pra limpar, tá? Eu era viciada em trabalho, literalmente. E depois eu comecei a me analisar qual é as crenças que estão me fazendo ficar viciada em trabalho. Crença de eu preciso provar para as pessoas que eu sou completamente capaz de me sustentar. A crença de eu preciso trabalhar muito, eu preciso me matar para o dinheiro vir. O dinheiro sempre vinha, com certeza. Algo que eu precisava estar sempre abrindo mão do meu próprio bem-estar para ter dinheiro. Então, isso é uma crença. Por que, Beatriz, é uma crença? Porque a gente pode ter os dois, pode ter dinheiro e pode ter bem-estar. Que, na verdade, esse é o foco. Você quer ter dinheiro para ter bem-estar, para ter segurança, e não o oposto. E assim, são várias crenças. Então, começou as catarses. Quanto mais você demora de olhar para o que você está fazendo de errado, mais elas vão se perpetuar. Muitas informações chegando a cada milésimo de segundo e eu não entendi o porquê. Mas continuei escrevendo, o professor fala pra gente, né? Escreva todos os seus pensamentos, todas as suas orações, várias coisas, gente. É uma coisa assim transformadora. Se você não acredita que o pensamento e o sentimento têm poder, faça a ressonância harmônica. Ainda no meio das catarses que eu tô falando aqui pra vocês, vinha muitas pessoas assim no meu pensamento que eu tinha feito mal, que eu tinha desejado mal, não feito mal de prejudicar literalmente a pessoa, mas assim, de ter falado palavras, ter tido atitudes de ignorância mesmo, machucaram essas pessoas próximas a mim ou até mesmo distante, elas vinham à minha consciência. Aqueles pensamentos, aqueles ocorridos de anos vinham à minha consciência. Então eu não estava conseguindo identificar por quê. Depois eu comecei a limpar com o Ho'oponopono. Gente, mágico. Se você está passando por catarses aí e não está sabendo como lidar, faça Ho'oponopono.
Inclusive tem o canal da Betty Russo, ela ensina como faz. Depois eu falo aqui pra vocês também. É fazer o Ho'oponopono pra essas pessoas, para os meus pais, para as pessoas conhecidas, para as pessoas que passaram pela minha vida de forma mais repentina. Comecei a ressignificar. Veja que estava organizando tudo dentro. Enquanto fora, Beatriz, o que é que estava acontecendo? Porque se estava aquela bagunça interna, com certeza o externo ele vai refletir. Então é normal que ao estar limpando as suas crenças negativas, ao estar mudando seu modo de pensar, de agir, de sentir, é com certeza natural, é o natural que mude o externo. Então se dentro está tudo organizado, com certeza fora vai tudo se organizar. Mas como a gente precisa passar por essa limpeza para tirar tudo de ruim que estava atrapalhando a nossa ligação com a centelha, vai emergir ali do inconsciente, do subconsciente, de onde esteja ela vai emergir, pode ter certeza. Então é normal que as catarses venham. Porém, é importante ressaltar aqui, tá? Que por muitas dificuldades que eu passei externamente, que eu entendi que era porque eu estava sendo mudada, estava tendo uma autotransformação interna, eu entendi que aquilo ia se resolver. Mas é importante ressaltar que em nenhum momento eu fiquei desamparada. Nenhum momento eu fiquei desamparada. Logo eu, que sempre fui uma pessoa muito independente, sempre prezei por ter a minha independência financeira, e até por várias coisas que eu tinha passado na minha vida que me fez ter essa independência financeira e até um pouco de ego também, de eu não preciso da ajuda das pessoas, eu não preciso da ajuda de ninguém. E isso a centelha me mostrou que eu precisava. E as pessoas me ampararam. Ou seja, eu sempre tinha aquela síndrome de ser autossuficiente. Mas uma das catarses que eu me lembro que é importante ressaltar aqui é que eu preciso das pessoas, assim como as pessoas precisam de mim, porque eu queria só servir. E me sentia mal quando eu estava sendo servida. Então, nesse processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, me veio à tona de que eu posso ser cuidada. Foram muitas catarses de pensar, de parar. Por um tempo parei, sim, o uso da ferramenta para me reconectar comigo mesma. Não me identificava com a minha aparência externa. Cheguei a me questionar, isso pode acontecer com você, então é importante ressaltar. Não me identificava mais com o meu trabalho antigo. Muitas coisas assim, foi desfazendo o laço. E assim, quando a gente percebe que está sendo desfeito esses laços para que novos sejam criados, é aí que aparecem as resistências. Então, quando você solta e deixa tudo fluir, confia no todo, no fluxo divino, as coisas se organizam. Mas se você tem apego, quanto mais apego, mais você vai resistir e vai sofrer. Eu acredito que o ponto mais negativo da ressonância, de fazer essa limpeza espiritual, como eu falei no início do vídeo, a sensação é de que você estava imerso em um lago de lamas e agora você ressurgiu. É um novo você. É um você a cada dia. Então, como o ego, ele fica completamente apegado nas pessoas, na aparência, na própria aparência, na rotina antiga, que eu era uma pessoa muito apegada à minha rotina, inclusive ainda sou. Eu gosto muito de ter rotina, de acordar, ter o meu autocuidado, meditar, trabalhar e fazer isso todos os dias. Então, quando algo saía do meu controle, eu ficava completamente assim, irritada, viciada na minha rotina, literalmente. Porque eu sei que com as rotinas, os resultados vão vir. Mas a gente tem que acompanhar o fluxo. Nem sempre eu vou poder atender àquela rotina, porque um filho meu pode precisar de mim, pode ter uma festa na escola, eu preciso sair com o meu esposo. Então, eu não fazia nada, não gostava de fazer absolutamente nada que estivesse fora da minha rotina, gente, juro pra vocês. E nesse meio termo eu mudei de cidade, mudei de profissão, embora relutei muito, e era algo que eu queria, tá? Era algo que eu tinha desejado, mas pra vocês verem, prestem atenção. Era algo que eu desejava, mas quando esse algo aconteceu, eu fiquei me questionando várias vezes, será que é o que eu quero?
pererê, parará. Então veja que é o apego, tá? A gente não tá permitindo fluir com o todo. Ir no fluxo divino, por não confiar no todo, a gente não confia no fluxo divino. Mas assim, passei por várias catarses de verdade e eu acredito que depois de 2 anos, elas se melhoraram muito, e eu acredito que não é a catarse, é porque eu entendi como funciona o universo, eu entendi qual é o meu propósito, eu entendi várias coisas que quando eu quero me auto-sabotar também eu já entendo, e é algo que vai ficando muito mais fácil. Então persista. Se você quer iniciar e está com medo, inicie. Inicie. Não vai ser fácil, não vou falar aqui pra você que vai ser fácil, 1000 flores, não vai ser. Porque é um processo que é como se você estivesse saindo literalmente do sujo para ir para um novo, para ir para o paraíso. E embora muitas pessoas almejem isso, quando acontece, você pode não querer o paraíso, literalmente, você pode rejeitar o paraíso. Não deixe que isso aconteça com você. E como ninguém da minha família estava fazendo a ressonância, eu acredito que só a minha mãe estuda mais esse assunto, então são poucas pessoas que a gente tem para compartilhar nossa trajetória e as confusões mentais e muitas ideias. Eu vou falar para vocês os pontos positivos, tá? Tô falando aqui das catarses e como foi o processo. É doloroso, sim. A gente chora, sim. A gente esperneia, sim. A gente reluta, sim. Mas tem aquela parte que persiste, tem aquela parte que é forte e que quer persistir. Porque já entendeu que não é, a ferramenta ela não é sobre casa, carro e apartamento. Ela é sobre se tornar um ser interno melhor. Isso é maravilhoso, gente, posso falar para vocês, é incrível. E as demais coisas nos são acrescentadas. Então vamos aos pontos positivos, mas antes deixa eu falar aqui para vocês, ative o sininho de notificação, deixe o like no vídeo que é importante para que eu possa trazer mais conteúdos inspiradores como esse. Outro ponto negativo assim que me pegou bastante é que a gente não tem com quem compartilhar as nossas dores, as dores momentâneas, a tirar as dúvidas, a gente não tem esse apoio. Eu entendo também porque o professor é um só, né? Para um mundo todo, que praticamente ele faz no mundo todo, né? Tem clientes aí em várias partes do mundo, não é só os brasileiros, tem em Portugal, tem várias pessoas. Então, a gente não tem esse apoio, sabe? De um guia realmente. Porém, nós temos os guias espirituais. Você acreditando ou não, pode chamar que eles vêm nos ajudar. E isso é mais confortador, tá? Mas assim, aquela pessoa pra gente desabafar, pra gente conversar, pra dizer assim, ai, faça isso, faça aquilo. Que inclusive eu trabalho dessa maneira, eu sou mentora de mulheres. Se você está precisando de um alinhamento, de um direcionamento, então esse é o meu trabalho. Vou deixar aqui o link do grupo. Assim que abrir novas vagas, a gente coloca lá no grupo gratuito. Mas o grupo é maravilhoso, gente. É um grupo assim que você recebe dicas, inspirações, informações e uma forma de estar sempre alinhada com a sua centelha. Então seja bem-vinda, o link está aqui embaixo, vai ser um prazer ter você no nosso grupo. Os pontos positivos, Beatriz. A ressonância é uma ferramenta que ela faz uma limpeza ali com muita gentileza, sério, com muita gentileza. O que dificulta essa limpeza é a nossa resistência, como eu falei para vocês, o apego. Se você está buscando desenvolver-se, você não vai ficar como você está, entendeu? Então a gente não tem bem essa consciência. Se eu estou buscando me desenvolver, é claro que eu não vou, daqui a 1 ano ou 2 anos, estar aqui, né? Eu posso estar aqui, mas aqui eu não vou estar mais. Então é bem importante que se você está buscando qualquer ferramenta de desenvolvimento pessoal, profissional ou espiritual, tanto faz. Você está buscando se desenvolver, sair do ponto A para o ponto B. Isso é tão louco que a gente quer a mudança, mas ao mesmo tempo a gente resiste. Então não resista. Quando as portas se abrirem, entre por elas. Peça a orientação divina e haja com o coração. Minha visão agora é bem limpa sobre a ressonância, é muito clara. Sobre a maravilha que a vida é.
Hoje eu tenho uma visão de mundo que a vida realmente é maravilhosa, porque quando eu estava passando por várias catástrofes, eu sempre queria sair desse mundo, aí eu quero ir para outro planeta onde as pessoas sejam mais evoluídas e tal. Isso pode ter acontecido com você também. Mas hoje eu vejo que a vida é maravilhosa aqui nesse planeta. E se eu estou aqui é porque eu tenho um propósito. E quando eu implantei essa crença dentro de mim, que a vida é maravilhosa, que a Terra é um lugar incrível de pessoas abundantes, inteligentes e tal, a gente vive, tá, gente? A gente vive a nossa crença. Então, essa é a minha visão, que eu mudei naturalmente. Eu tive um insight assim, com certeza, consequência da ressonância. A vida aqui, o planeta Terra é maravilhoso, é o paraíso. Mas as pessoas aqui, com as suas consciências, com os padrões errados, estão fazendo o que estão, né? Mas é possível sim viver o paraíso na Terra, como o professor fala. Se você precisar dessa orientação de como, eu posso estar te ajudando, tá? Caso você esteja aberta para a mudança, porque a mudança é drástica. Aumentei ainda mais a confiança de que a consciência é capaz de criar, assim, a realidade, porque tudo no universo é consciência. Eu aprendi, literalmente, como criar as experiências que eu quero viver. Amor incondicional, gente, é um amor incondicional por nós e por todas as pessoas. A gente para de julgar, a gente começa a amar. Se você entender realmente a mecânica quântica, você não pode ter outro sentimento a não ser esse. Então são várias camadas que você vai se descobrindo. Então é importante integrar. Se esse vídeo está sendo útil para você, já deixa aqui o seu like, o seu comentário. Quais são as suas dúvidas e quais foram as suas experiências até aqui. E quase que literalmente os julgamentos externos. Porque não existe julgamento interno. Para de julgar, e a gente fica viciado em analisar a vida das outras pessoas, que eu não tinha esse padrão já, por personalidade mesmo, tá? Mas às vezes a gente se acha no direito de opinar na vida de um jogador, de uma blogueira e etc. Isso eu não perco mais meu tempo, eu já não perdia. Na verdade, isso já fazia parte da minha personalidade. Mas às vezes, quando a gente se junta, inclusive com pessoas que têm esse padrão, a gente acaba fazendo sim. Mas isso foi reduzido literalmente, gente, sério. Porque eu sei que são consciências que estão em evolução, simplesmente. Quando você entende que não são pessoas, que são consciências. E outro ponto é que aquilo que eu mando, volta. Então, se eu mando crítica, volta crítica. Simplesmente. Agora eu posso ver, eu posso sentir amor, prazer, uma sabedoria gigantesca, muito bom se você continuar estudando, é claro. Não adianta fazer a ferramenta, pedir as ondas aí se você não pega um livro, se não, você não assiste um documentário, não trabalha em prol do todo, tá? Muito amor pelas plantinhas, pelos animais, amor incondicional, literalmente. Ah, Beatriz, quer dizer que você ama até as pessoas que não são coerentes com aquilo que você é. Sim, mas eu não sou obrigada a conviver com elas na minha vida, tá? Eu amo, sim, respeito, mas eu não sou obrigada a conviver com elas. Não sou, então eu coloco o limite, tá? Ai, gente, como é gostoso viver a nossa própria vida. É literalmente prazeroso, é muito bom. E após 2 anos de ressonância, o que eu tenho pra falar pra você aqui? Se você tem um desejo, se você tem uma vontade, se aparecer uma oportunidade, se for pro seu bem, vá lá e faça. Não pense 2 vezes, porque é o que eu falo, inclusive, para as minhas alunas. O ego, ele não quer ser desfeito. Então, a zona de conforto é isso. Você está desconfortável onde está, mas quando as portas se abrem, você resiste para entrar. Não faça isso, gente. Viva a vida é maravilhosa, sério. Outro ponto que eu anotei aqui muito importante. Se você quer fazer a ressonância harmônica, faça. Mas saiba que vai ter constantemente, por um determinado período de tempo, a sensação de que você está perdido, você não sabe mais quem você é, tá? Isso é natural, mas continue pedindo a ajuda dos seus mentores espirituais, busque mentores externos também, não vai estar perdido, tá? Você está apenas se desconstruindo para reconstruir um novo eu, mais positivo, mais límpido, mais amoroso, mais bondoso, mais rico, mais próspero, tudo de bom. Então, para que nasça um novo ser, é preciso que aquele ser antigo seja aos poucos diluído. E os pontos positivos da RH na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, então hoje a minha vida é outra. A vida é outra porque eu me tornei uma nova pessoa. Mesmo sendo eu ainda.
mas eu me tornei uma nova pessoa. É complexo de explicar. Você ser um novo você, mas ao mesmo tempo você lembra de tudo. Sendo que você tem pensamentos, sentimentos, sensações e atitudes completamente novas. E isso vai gerar resultados novos. E assim, muita sabedoria que vem da ferramenta, muita inteligência. Se você sentiu isso aí, também comenta aqui embaixo. Muitas pessoas famosas fazem uso da ferramenta. Se não faz atualmente, mas já fizeram, só que elas não relatam, tá? Eu acho que a gente que faz a ressonância, a gente tem uma sensibilidade para desconfiar das pessoas que fazem, porque assim, a gente vê a transformação, tá? As pessoas não divulgam porque elas não querem dar mérito. E o que aconteceu comigo? Eu fiz vários vídeos falando sobre a ressonância, só que foi no meu canal antigo. E assim, eu vou trazer aqui pra vocês, pelo menos o primeiro vídeo que assim que eu postei foi o que viralizou lá no meu antigo canal. Vou ver se eu consigo resgatar ele de alguma maneira. Que foi o primeiro vídeo assim que eu tive um impulso gigantesco, que eu tenho certeza que foi resultado da onda, que eu não gostava de me expor, não gostava de falar abertamente as minhas opiniões, inclusive ajudar as pessoas assim que eu não conheço. E isso foi mudado, graças a Deus, porque eu sinto um prazer gigantesco em fazer esse trabalho que eu faço hoje. Já se inscreve no canal para vocês irem acompanhando e a gente trocando essa experiência. E lembre-se, você sempre está sendo guiado, você está sempre sendo ajudado. Se você está com bons sentimentos, essa é a bússola perfeita para que você tenha a certeza que você está sendo ajudado. É importante saber também que você vai mudar os gostos musicais, os ambientes que você frequenta, as roupas que você veste. Então, é uma mudança, é um novo ser. É importante que você aceite essa mudança e vai ser um prazer gigantesco saber que você iniciou a ressonância. É uma mudança de vida, literalmente, gente. E esse foi o meu relato após 2 anos usando essa ferramenta. E até o próximo vídeo.